A gente volta então com o TV Mar News, 9 horas e 58 minutos, e a gente vai já dando uma passadinha aqui nas câmeras de trânsito da SMTT, flagrando como está o trânsito aqui nas ruas da nossa capital. Essa imagem, por exemplo, a gente tem ali do cruzamento do José Tenório, lá na Avenida Menino Marcelo Vispressa, e a gente já percebe, como a gente tem mostrado para vocês já aqui diariamente, né, um trânsito intenso, bastante fluxo de veículos aqui na Avenida Menino Marcelo, mostrando então em pessoas também aqui próximo nos pontos de ônibus, né, aguardando para fazer então para se deslocar aqui dentro da cidade através do transporte coletivo. A gente tem outra imagem aqui da Praça dos Martírios. Vamos abrir a imagem aqui da Praça dos Martírios. Gente, a quantidade de veículos se deslocando para o centro da nossa cidade é o que de fato assusta quando a gente ainda está sob um decreto emergencial ainda vigente aqui no nosso estado, que inclusive deve sofrer algumas mudanças. Inclusive deve sofrer mais um acosto, como a gente já pôde mostrar aqui, né? A gente tem mais imagens então aqui das câmeras de trânsito. Vamos mostrar essa câmera aqui também lá dos Correios do Tabuleiro, lá da região alta já da cidade, que a gente flagra mais uma vez também um fluxo muito grande de veículos, muitas pessoas também andando pelas ruas. E aí a gente sempre se pergunta, é de fato necessário sair de casa? Vamos então sempre se perguntar se realmente é necessário, ok, mas se não é necessário, não sai, se cuida, e se for sair, usa máscaras, tá certo? A gente tem agora para vocês trazendo umas imagens para vocês muito bacanas. É que profissionais da saúde de alguns hospitais aqui de Maceió, que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus, encontraram uma maneira de levar conforto e transmitir empatia aos pacientes que estão isolados. Pois é, eles estão usando crachás com nomes e fotos em que aparecem sorrindo. Como os EPIs nem sempre deixam à mostra o rosto desses profissionais, eles resolveram então aderir à ideia que surgiu nos Estados Unidos e se tornou uma referência para as equipes de saúde no mundo todo. Então a gente não consegue ver o sorriso, não consegue ver o rosto completo desses profissionais, então eles resolveram colocar uma foto grande, né, para que o paciente perceba como é esse sorriso, para que ele se sinta, então, de fato, abraçado nesse momento tão difícil de isolamento que essas pessoas estão passando. Parabéns aí aos nossos profissionais por mais esse ato de doação, né, e de alento também para essas pessoas. Olha só, gente. A gente tem falado sempre aqui dessa pandemia, né? E todo mundo tem precisado se adequar a esse momento. Isso tem acontecido também para o setor de supermercados, pois é que as pessoas que trabalham nele têm que se resguardar. E a gente vai acompanhar agora na matéria de Mara Almeida como é que esse processo tem sido feito nos supermercados. Você provavelmente já deve ter percebido que os supermercados mudaram suas rotinas. Agora, para entrar no supermercado, só pode ser apenas uma pessoa de cada família, tem que usar máscaras, higienizar as mãos e também os carrinhos de mão são higienizados, como está demonstrando aqui, ó, esse funcionário. É todo mundo em segurança. Olha, mudou praticamente bastante coisas, né? Em relação ao nosso comportamento, desde o início de nossa jornada, né? Que a gente já, assim que entra na loja para iniciar nossas atividades laborais, já na portaria recebemos as máscaras, tá? Onde disponibilizamos de álcool 70 também. Em seguida, nós iniciamos nossas atividades e a rotina mudou completamente. Questão de horários, questão de quadro, refeitório também, a gente delimitou espaçamento entre os colaboradores que estão fazendo a refeição para que tomar as medidas que o Ministério do Trabalho está exigindo, a vigilância sanitária e os órgãos competentes também. Vocês, inclusive, até também colocaram algumas plataformas de acrílico, né, para fazer divisão entre o cliente e o trabalhador. Isso também foi uma forma de proteger essa categoria que está na linha de frente?
Com certeza, porque há uma preocupação grande em relação a esse vírus, em termos dos cuidados necessários que a Organização de Saúde recomenda, tanto para o colaborador quanto para o cliente, porque protegendo o colaborador também o cliente está sendo protegido. Inclusive, depois que nós começamos a adotar essas medidas, melhorou muito o ambiente de trabalho, porque houve também uma maior confiança em executar suas atividades sem correr tanto risco como no início da pandemia, que a gente não tínhamos adotado algumas medidas ainda. Foi uma coisa muito rápida, mas também demos uma resposta rápida a essas situações e assim que nós instalamos, graças a Deus deu tudo certo. São medidas necessárias, a princípio de urgência contra essa pandemia, e nós acreditamos que essa medida vai ajudar a conter a propagação desse vírus que tem acontecido em todo canto, né? Sido muito necessário mesmo. Essas medidas visam não só proteger os clientes, mas também os trabalhadores. Essa categoria está na linha de frente de atuação durante a pandemia do novo coronavírus, pois é considerada serviço essencial. Como a gente diz, a gente está na linha de frente, né? A gente acaba aqui sendo o veículo, porque vem para cá todos os dias e está exposto todos os dias. E assim, o supermercado é uma coisa que a gente sabe que não pode parar, não vai fechar. A gente tem que vir trabalhar todos os dias e graças a Deus. Mas com as medidas a gente vai se protegendo, vai ficando mais tranquilo. Com o objetivo de promover a proteção e os cuidados nesse período, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Maceió elaborou uma cartilha informativa que orienta rotinas de trabalho para que esses profissionais estejam cada vez menos expostos a riscos de contaminação. Existem informações essenciais que elas devem ser iniciadas desde o início da entrada daquele cliente no estabelecimento, do supermercado, onde deve haver por parte de atuação, de iniciativa do trabalhador, o processo de higienização de alguns equipamentos. A exemplo, os carrinhos e as cestas. Sempre o cliente ele vai iniciar sua compra pregando esses materiais, Então, é importante que o trabalhador ele mantenha higienizado os apoios dessas cestas e desses carrinhos, para que o cliente ele possa conduzir nos espaços e comprar os seus alimentos. Com relação ao próprio espaço, a gente precisa dar uma ênfase muito importante aí na questão do mapeamento das áreas onde há maior número de circulação. A exemplo, a área de vendas. A área de vendas, elas circulam os clientes para efetivar suas compras e também os trabalhadores para repor os alimentos que são retirados ali pelos próprios clientes, Existe uma outra área que a gente precisa dar uma ênfase maior também na questão do processo de higienização, que é a área de processamento de alimentos. Por se tratar de uma área em que não há a circulação de clientes, mas há uma grande circulação somente de trabalhadores, que precisam refletir, ter um maior cuidado com o processo de cuidados pessoais, para que na manipulação desse alimento não haja um contágio do risco biológico. E os clientes agradecem. Cada um tem que fazer sua parte no sentido de nós nos protegemos e protegemos as outras pessoas também, Pois é, gente, cada um fazendo a sua parte. A gente vai dar uma pausa agora nessa temática de coronavírus, porque a gente vai trazer um outro assunto bastante pertinente também, que não deve ser esquecido. É a questão da declaração do imposto de renda, que tem uma faculdade aqui em Maceió, a UNIT, ela está ajudando quem precisa, então, fazer esse trabalho. Já é um trabalho antigo da universidade e a gente vai saber mais informações agora com Mara Almeida ao vivo. Oi, Porlane, eu só vou precisar te corrigir, tá certo? Rapidinho. Nós vamos falar agora sobre essa questão do imposto de renda, tá certo? A gente agora vai compartilhar uma dica de live aí para você de casa, tá? Eu tô aqui na praia. Marcinho, vamos tentar dar só um giro aqui para mostrar um pouquinho desse movimento que tá aqui na orla de Maceió. A gente tá aqui, na Lagoinhas. Estamos aqui perto do farol. Tá lindo, tá, gente? Essa imagem aqui está belíssima, porém fica em casa. É importante nesse momento, a gente tá vendo aqui que tem algumas pessoas por aqui, movimento fraco, tem umas pessoas ali na praia, tem outras pessoas poucas caminhando, correndo por aqui pela praia,
Mas a nossa mensagem para você é: fique em casa, é importante, tá? Que a gente se proteja os que convivem com a gente e que quando tudo isso passar você vai poder aproveitar essa beleza, essa paisagem maravilhosa aqui de Maceió. Como eu falei, né, no começo do vídeo, eu queria compartilhar uma dica aí com você de casa, gente. Essa dica é do projeto Turismo do Saber, que é um projeto da Prefeitura de Maceió por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, tá? Agora eles fizeram uma nova roupagem aí para esse projeto. Eles estão fazendo lives no Instagram da Secretaria. Gente, o cabelo não tá ajudando. Da própria secretaria, que é a Centel, tá certo? Então, se você quiser acompanhar essas lives, tá? Que é uma dica muito legal, vai acontecer uma live amanhã, dia 6 de maio, a partir das 16 horas. E o tema da live de amanhã vai ser Cultura e Artesanato Alagoano. Quem vai participar dessa live é a Cris Quirino, ela que é turismóloga e especialista em turismo e hotelaria, e também é assessora da Centel, e também a Danúbia Barbosa, ela que é socióloga, pesquisadora de moda, imagem e professora do SENAC e do SENAI. Tudo isso vai ser amanhã, a partir das 16 horas, quarta, dia 6 de maio, no Instagram da Centel, tá? Que é Centel, _Maceió, Centel com M, tá? A ideia dessa programação, né, é que seja um bate-papo, como eu já falei, sobre cultura e artesanato alagoano, e a mediação da conversa ela vai ficar pela turismóloga, e esse bate-papo ele vai ser ministrado pela Danúbia Barbosa. É uma dica aí para você também se ocupar durante essa quarentena, saber um pouco mais, né, sobre o nosso artesanato alagoano e também sobre a cultura aqui do nosso estado. A partir das 16 horas lá no Instagram da Centel, tá certo? E a gente volta com imagens aqui da praia. Marcinho, vamos mostrar mais uma vez. As pessoas aparentemente estão bem conscientes, tá? Não está muito cheio por aqui, não tem superlotação de pessoas. E quem está por aqui, quem está correndo, quem está caminhando aqui na Orla, Porlane, está fazendo isso com máscara, tá? Pouquíssimas mesmo, são as pessoas que não estão com máscara. E a gente só vê ali aquele pequeno grupo que está ali curtindo a praia, mas que a gente reforça, tá? Para você de casa. Fique em casa. É muito, muito, muito importante. Isso é o que a OMS pede, isso é que as autoridades de saúde estão pedindo e os profissionais, tá? Quando tudo isso passar, você vai poder aproveitar essa cidade e todas essas belezas naturais maravilhosas, belíssimas. Orlando, eu vou encerrar a minha participação ao vivo com você agora, tá? Volto aí com você no estúdio e agradecendo por esse dia, né? Mais um dia aí com você, telespectador da TV Mar. Imagens de Márcio André e a gente volta com você. Programa ao vivo tem dessas coisas, gente. Pois é, eu só estou com um pouquinho de inveja de você, né? E, infelizmente, aí a gente não pode ainda aproveitar, né? Tem que sim manter isolamento social, distanciamento social e respeitar também, sobretudo, aqueles que continuam trabalhando por conta para trazer, então, informações para trazer segurança para vocês também, né? Olha só, gente, a gente vai trazer também informações, um vídeo aqui para vocês, passado por um delegado, que ele está trazendo aí informações para a gente, um alerta sobre um crime que já está acontecendo. A gente vai ver, então, a partir de agora. Delegado Thiago Prado, titular da Delegacia de Roubos de Maceió, e vim aqui passar algumas informações para vocês. No último final de semana, vieram me questionar acerca de um comunicado, dando conta que estariam havendo assaltos por falsos entregadores aqui na nossa cidade. Entretanto, comunico-lhes que esse fato não aconteceu aqui em Maceió, apenas foram registrados em Rio de Janeiro e São Paulo. O caso acontece da seguinte forma: o entregador é abordado no trajeto do estabelecimento comercial para a casa da vítima por um assaltante. E aí esse assaltante pega a moto do entregador, assim como a sua mochila de entrega. E aí, ao chegar na casa do solicitante do pedido, ou seja, a vítima, ele vem a abordá-la e aí comete um assalto dentro da própria residência da vítima. Por isso é importante tomar alguns cuidados para não cair nessa armadilha caso venha a acontecer esse mesmo crime aqui na nossa cidade. O primeiro deles é observar sempre a origem da entrega, né? Questionar no interfone ou então através da própria porta qual é a origem daquela entrega. Muitas vezes o criminoso não saberá esse detalhe. Outro ponto, é importante conferir junto ao estabelecimento comercial o nome do entregador. Quem é que vai fazer aquela entrega, para que essa informação seja confrontada ali no momento
que o entregador estiver à porta. Terceiro, se você morar em algum prédio residencial, não permita que o entregador vá até a porta da sua casa. Utilize do serviço de portaria para que você desça até aquela portaria e lá faça o recebimento da encomenda. Uma vez que, se você for abordado na porta da sua unidade residencial, não terá tempo de resposta algum. O criminoso já estará dentro da sua casa. Por fim, sempre que for receber uma encomenda, deixe outra pessoa alerta para efetuar alguma ligação telefônica para a polícia, caso ocorra alguma intercorrência. Jamais vá receber essa encomenda sem que ninguém fique observando o que está se passando. Tomando esses cuidados, com certeza você não será vítima desse tipo de crime. Gente, olha, que bom que a gente tem esse alerta, então, para você que de repente quiser rever essas dicas de como se precaver desse crime, a gente vai estar, então, colocando esse vídeo nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Então, segue a gente lá e dá uma conferida também depois como é que a gente pode, então, se precaver para não sofrer, não ser vítima, então, de um crime como esse, tá bom? A gente vai dar uma passadinha agora no portal Gazeta Web para a gente ver o que é que está acontecendo aqui. Ilegal desde 2015. Governo Renan Filho funciona sem nenhum controle interno. MPE reforça a cobrança ao Estado por transparência nas contas durante a pandemia. Governo de Alagoas ainda não cumpriu a exigência de publicizar gastos do Executivo. Ex-governador faleceu ontem. Rui decreta luto de 3 dias pela morte de Guilherme Palmeira. A gente vai então acompanhando mais informações aqui. Causa desconhecida, fogo atinge loja de autopeças no Agreste e destrói mercadorias. Na capital alagoana, a prefeitura dá início às obras para a construção dos banheiros da orla. Na Santa Amélia, motociclista é esfaqueado durante tentativa de roubo. Violência no litoral norte. Homem é morto após ser atingido por 7 tiros na Barra de Santo Antônio. E aí, mais informações também sobre o boletim que a gente já trouxe para vocês aqui no primeiro bloco. 8 óbitos em 24 horas aqui no nosso estado e 1.538 pessoas infectadas por Covid-19, isso de acordo com as informações da CESAL. Em 24 horas, Alagoas registrou mais 97 casos confirmados e 8 mortes em decorrência do novo coronavírus, somando um total de 72 vítimas fatais e 1.538 pacientes infectados. Os dados são do boletim mais recente epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, que foi divulgado no dia de ontem, Ainda de acordo com o órgão, o estado tem 356 alagoanos considerados como curados e 838 em investigação. Do total de confirmações, 978 estão em isolamento domiciliar e 132 internados em leitos públicos ou privados. E a gente tem mostrado aqui para vocês diariamente, fazendo esse acompanhamento do nosso boletim, não com a ideia, gente, de aterrorizar quem está nos assistindo, mas com a ideia mesmo de informar a vocês sobre a necessidade da gente se cuidar, porque esse problema é um problema sério. E a gente está trazendo aqui, inclusive, para vocês como é que fica a situação em caso de sepultamento por Covid-19. A gente traz informações através da matéria de Mara Almeida, inclusive sobre a preparação da nossa capital, do nosso município, em relação a esse assunto. A gente vai acompanhar a partir de agora. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal chegaram à conclusão de que se faz necessária a criação de um fluxograma que estabeleça o correto procedimento para sepultamento de corpos com morte confirmada ou suspeita por Covid-19. Para saber se Maceió está pronto para atender essas recomendações, nós conversamos agora com o Superintendente Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Gustavo Acioli Torres. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Gustavo, como é que está a preparação da Prefeitura de Maceió para essa recomendação dos Ministérios Públicos? Bom dia. Maceió veio se preparando nos últimos 3 anos referente à gestão dos cemitérios. Então, nós hoje temos uma capacidade de 300 sepultamentos mês. Nós já estamos cumprindo tudo aquilo que o Ministério da Saúde e os órgãos federais eles recomendam. Fizemos a compra de EPIs, seguimos buscando compras de novos EPIs. Nós hoje seguimos
com um fluxo normal de sepultamentos em Maceió, apenas obedecendo a essas indicações federais e ao decreto estadual e municipal quanto aos sepultamentos nos cemitérios públicos de Maceió. Quantos cemitérios públicos nós temos aqui no município e quantas vagas a gente tem? Nós temos aí 8 cemitérios públicos em Maceió. Nós utilizamos, em sua grande maioria, 2 cemitérios em Maceió, principalmente o São José, que opera 90% dos enterros. Nós temos uma capacidade mensal de fazer 300 sepultamentos. Nós também temos uma reserva, nós criamos mais de 600 ossários, então podemos aumentar um pouco esse quantitativo, prevendo que Maceió hoje sepulta algo em torno de 220 a 240 pessoas. Nós temos aí 60 vagas a mais mensal e mais pelo menos 100 vagas já liberadas caso a gente tenha uma emergência com a pandemia. Quais são os procedimentos que devem ser tomados em relação aos sepultamentos, caso a morte dessa pessoa ela seja confirmada por Covid ou apenas suspeita? Bem, você não precisa ir até o cartório, então ele já sai com a certidão ou com a documentação de óbito do próprio hospital. Nós recebemos nos cemitérios, nosso pessoal já estará devidamente fardado com todos os EPIs necessários. Obedecemos aí o máximo de 10 pessoas por confirmação de Covid participando do sepultamento nesse momento e também com duração máxima de meia hora. Muitas pessoas não estão conseguindo compreender o porquê desses procedimentos, dessas atitudes. É bom que a gente explique, né, para eles, que faz parte de recomendações da Organização Mundial de Saúde. Isso, são recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Claro que todos nós gostaríamos que pudéssemos estar aberto para que todos os familiares pudessem estar comparecendo ao sepultamento dos seus entes queridos, mas nesse momento, para a preservação de mais vidas e para que a gente não gere um caos no sistema de saúde de Maceió, nós precisamos obedecer o decreto estadual e municipal que estão em vigor. Então hoje Maceió não conta com superlotação dos cemitérios públicos? Não, hoje nós não temos uma superlotação. É claro que nós não temos muita reserva, mas nós também já temos um plano B e um plano C, caso a pandemia se alastre, mas nós vamos trabalhar com o que nós temos hoje. Nós recebemos diariamente documentos do que vem acontecendo no nosso cemitério e temos aí uma folga ainda e a gente espera que a população ela cumpra o isolamento social, obedeça aos órgãos de saúde para que a gente possa manter a normalidade nos cemitérios públicos de Maceió. Gustavo, para a gente fechar, vamos então reforçar esse pedido de que a população ela fique em casa, se puder, e que sempre esteja higienizando suas mãos e que se for sair, use máscaras. Exatamente, essas medidas são essenciais para que a gente possa preservar vidas. Os decretos devem liberar alguma parte, mas também devem endurecer outras, nos casos dos cemitérios, por exemplo. Então, vai ser cada dia pior. Nós já vemos isso acontecendo no Brasil, no caso de Manaus. Por isso, a gente pede para que a população ela fique em casa quem pode, quem precisar sair, use a máscara e chegando em sua casa, se higienize para que a gente possa combater juntos esse vírus. É isso, muito obrigada, Gustavo. Porlane, como o Gustavo bem falou, eu também vou até aproveitar para reforçar, tá? É muito importante que fique em casa quem puder, esteja sempre higienizando suas mãos e, é claro, fazendo uso de máscaras. Nossa matéria estava aqui, né, para falar sobre a questão da quantidade de vagas nos cemitérios públicos. Os cemitérios públicos, eles não estão superlotados e a Prefeitura de Maceió já tem o plano B, caso a situação se agrave aqui no município. Com imagens de Márcio Andrei, Mara Almeida para o TV Mar News. Pois é, gente, a gente continua falando então também sobre essa pandemia. Mais uma pessoa pública, né, a prefeita de São Luís do Quitunde, Fernanda Cavalcante, está também contaminada com o coronavírus. A gente tem aqui essa informação para vocês. Ela testou positivo, esse é um comunicado urgente, né? Para que é importante essa transparência por parte das pessoas públicas, por parte dos nossos
representantes legais, até para que toda a equipe que trabalha com ela, né, que segue, a gente sabe que segue trabalhando, seja de forma um pouco mais distante ou não, é necessário, então, agora que toda a equipe que a acompanha também faça esse teste e fique resguardada em casa para a gente garantir a segurança dos outros, tá? E a gente mostrou no início do programa e volta a mostrar para vocês novamente um material, uma entrevista feita com o diretor médico da Santa Casa, ele trazendo, então, essa importância da gente se cuidar e falando um pouco sobre a situação dos hospitais da saúde aqui no nosso estado diante dessa pandemia. A gente vai acompanhar na matéria de Mara Almeida. Se você acompanha as redes sociais, provavelmente deve ter visto um vídeo do diretor médico da Santa Casa de Maceió, Dr. Arthur Gomes Neto, fazendo um apelo para que as pessoas elas cumpram o isolamento social neste momento da pandemia do novo coronavírus. Nós estamos aqui com ele para conversar sobre esse assunto. Muito bom dia, doutor Arthur. Obrigada por nos receber, apesar dessa rotina bastante agitada e corrida que eu imagino que vocês, profissionais da saúde, estejam vivendo. Foi um apelo bastante emocionante, né, de pedir para que as pessoas elas cumpram o isolamento social. Foi. A gente teve esse cuidado de pedir esse cumprimento em virtude do número de pacientes que chegavam e estão chegando no dia a dia na nossa emergência. E isso nos preocupou porque chegaria um momento que a gente teria um colapso, né, do atendimento e a ausência total de leitos, não somente leitos de enfermaria, como também leitos de UTI. Como foi que surgiu essa ideia de gravar esses vídeos na rede social? É realmente ampliar mais esse apelo? Realmente, a rede social um poder muito grande tem, né? Hoje a gente sabe disso. E no momento que eu estava extremamente estressado, vejam que o vídeo não tem nenhuma produção, eu apenas sentei e digo, vou desabafar e falar às pessoas que atendam esse apelo para que a gente possa manter a condição de atendimento. A minha preocupação era das pessoas chegarem e a gente não ter como atender e ficar escolhendo quem iria internar, quem iria entrar no hospital, quem iria morrer ou não. Isso é uma escolha muito difícil. Então, eu fiz aqueles 2 vídeos baseados realmente nesse desespero, digamos assim, em que se encontrava naquele momento. Doutor, qual que é a real situação da Santa Casa de Maceió hoje? Hoje nós temos 72, 73 pacientes internados, não vi a estatística desse momento, mas ontem tínhamos 72 pacientes internados, muitos pacientes internados em UTI. Nós destinamos 3 UTIs para poder atender os pacientes com Covid e tínhamos somente 2 leitos para poder fazer internamento. Esses 2 leitos não podem nem ser destinados a pessoas de fora. A gente tem que manter uma reserva de leitos de UTI para poder atender os pacientes que pioram durante o internamento. Muitos desses pacientes complicam durante o internamento e precisam de um UTI para poder ser atendido. Então, a gente tem que ter uma reserva técnica desses leitos para que essas pessoas possam ser atendidas e não venham a morrer dentro da enfermaria. Hoje, qual que é o maior desafio dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, né, do combate a essa doença? O maior desafio hoje é não se contaminar, né? Porque se ele se contamina é mais um soldado, digamos assim, que se afasta. E além disso, o risco que ele tem de levar a doença para a família dele, né? Mas as pessoas têm se imbuído assim de um espírito muito mesmo de doação, independente de recursos que eles estejam recebendo, mas estão se dedicando muito a essas pessoas e a gente não tem observado absenteísmo por outras razões que não o afastamento quando ele se contamina. E o que é importante que as pessoas, que a população, que a sociedade, nesse momento, faça? Eu ainda faço aquele apelo de ficar em casa. Eu acho que isso é muito importante. A gente não vai diminuir o número de casos de forma nenhuma ficando em casa, mas a gente vai fazer com que o número de pessoas doentes não seja de uma só vez, permitindo assim que a gente possa prestar assistência a todos. Sabe que a pessoa que tem assistência, a possibilidade dele de sobreviver é grande, diferente da pessoa que não tem um local para poder se internar e ter uma assistência médica. Então, o que a gente quer é poder dar essa assistência e fazer com que as pessoas adoeçam menos pessoas em menor curto de espaço de tempo, né? Hoje, há possibilidade do nosso sistema de saúde aqui de Alagoas ele ficar colapsado? Possibilidade sempre há, como houve nos países como a Itália, a gente vê aí, né? O estado de São Paulo, Nova York, foi uma surpresa muito grande, e outros locais. A gente não quer que chegue isso, a gente não está no colapso, a gente está grave, a situação nossa é grave, há uma perspectiva do aumento ainda do número de casos,
Mas, assim, essa integração das secretarias de saúde do estado e do município, o trabalho do secretário Alexandre, do governador, do prefeito, eu acho que isso tem feito com que a gente fique mais tranquilo, né? Tem um hospital novo a ser inaugurado agora, o Hospital Metropolitano, vai dar uma folga para a gente poder trabalhar essas pessoas independente de onde eles estejam, seja convênio, seja SUS. Na realidade, hoje, a gente não tem mais paciente do SUS nem paciente de convênio. A gente tem pessoas doentes. Essa que é a filosofia, a gente não tem que ficar, o paciente do SUS, não. A pessoa que estiver doente, ela tem que ser acolhida, independente do estado do sistema de saúde que ele tenha e da condição social, né? Está doente, chega ao hospital, a gente tem que acolher. Vamos reforçar, então, os cuidados que as pessoas de casa elas precisam tomar, que são essenciais nesse momento? A primeira coisa é o isolamento social, mesmo ficar em casa. Distanciamento, não dizer nem isolamento, dizer distanciamento social, para que a doença não se alastre rapidamente. A segunda coisa, se tiver de sair, que ele saia usando máscara, como a gente está usando aqui, né? Tem que usar máscara, isso aí protege bastante e evita a disseminação da doença. A outra coisa é a higiene, pessoal, né? Você tem que se preocupar, se lembrar sempre de lavar as mãos. A lavagem das mãos por si só já é uma grande coisa quando a gente fala em termos de contaminação. A mão passa a doença, quando você contamina a mão e passa no olho ou na boca, você então pega a doença, independente de estar de máscara ou não. Isso é muito importante. A prática de exercício, vai para a praia, não tem nada na praia. Realmente, se você andar na praia, né, mais ou menos com uma pessoa ou não tiver uma aglomeração, isso é muito seguro de fazer. A pessoa pode praticar seu exercício sim, mas lembrando-se, em supermercados, em farmácia, um local onde haja pessoas em ambientes fechados, a gente tem que ter cuidado de usar máscara e, né, na higienização das mãos quando pegar no carrinho, pegar nas coisas. É isso. Muito obrigada, doutor Arthur, pela participação aqui na TV Mar News. Bom dia. Bem, Porlane, essas são as informações, então, aqui diretamente da Santa Casa de Maceió, no bairro do Centro, aqui em Maceió. E fica, então, esse apelo aí para você de casa. Isolamento social, distanciamento social, caso você precise sair. Use máscara, sempre higienize as suas mãos. Todos nós juntos vamos, sim, conseguir combater o novo coronavírus. Com imagens de Márcio André, Mara Almeida para o TV Mar News. Pois é, gente, mais uma vez aí a gente agradece, né? Esse VT agradece a Mara Almeida sobre essas informações tão pertinentes trazendo aqui pra gente, tá? A gente então vai encerrando o nosso programa TV Mar News. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela tua companhia, por essas 2 horas de companhia aqui no programa TV Mar News. E a gente volta a se encontrar amanhã às 10h30. Um beijo bem grande e tenha um excelente dia. E fique em casa, não esquece.